Durante um momento pandêmico, porque eu sou da área de filosofia, em vários e vários instantes eu fui entrevistado. Toda vez que há um momento agudo na história humana, é comum se chamar pessoas da área de filosofia, porque o desespero é tão grande que só alguém da área de filosofia pode confundir mais ainda. E várias vezes eu fui chamado. Leandro Carnal, meu amigo, tenho com ele livros, gaúcho, nascido aqui em São Leopoldo. Aliás, ele faz uma coisa absolutamente carinhosa comigo e irritante, que agora ele não pode fazer mais, porque eu sou paranaense, ele gaúcho, e ele dizia sempre, olhando para mim: vocês do norte. E eu sou paranaense. Agora eu digo: calma lá, eu tenho título. Agora também sou. Olha que coisa boa. O Carnal, o Luiz Felipe Pondé, o Clóvis de Barros Filho e outras pessoas da área de filosofia fomos muito perguntados, porque nós tomamos um susto em 2020 inacreditável. Ele persiste, né? Ele persiste de vários modos. A gente, quando achou que ia repousar um pouco agora, vem outra coisa chegando. E aí parece que quando Geraldo Vandré cantava: quanto mais eu ando, mais vejo estrada. E se eu não caminho, eu sou é nada. Se tem a poeira como companheira, faço da poeira o meu camarada. Geraldo Vandré, um gênio paraibano da música, um homem que criou nos anos 1960 uma ideia marcante num festival, que é a música Para Não Dizer Que Não Falei das Flores, em que ele cantava: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Ele pegou a frase latina, quem sabe faz a hora, que aliás dá título a um livro meu, lançado durante a pandemia, quem sabe faz a hora, que os latinos usavam, e acrescentou a ideia genial: quem sabe faz a hora, não espera acontecer, faz o melhor, faz a hora certa, a coisa certa, para as pessoas certas, no lugar certo e de modo certo. Já pensou? E nós em 2020 assustamos, inclusive porque nós estávamos imaginando, de modo até arrogante nosso como espécie, que a única ameaça a nós como humanidade viria do espaço. Um meteoro, um asteroide. Aliás, preparamos tecnologia para enfrentá-los com mísseis que poderiam destruí-los ainda na vinda. E quem diria que ela veio do nosso convívio? E tomamos um susto imenso, porque a nossa arrogância nos deixava num estado de hiperpotência que não temos. De repente nos demos conta de duas coisas. As duas são importantes saber. A primeira é muito ruim ter sabido como soubemos, e pela razão que soubemos, que é que nós não somos tão fortes assim. Nós não somos tão poderosos assim. E nós aprendemos isso do modo pior, porque a pior maneira de aprender é pela dor. Mas pior do que pela dor aprender é nada com a dor aprender. E por isso, embora a gente tenha aprendido que nós não somos tão poderosos, a segunda coisa, e essa aprendemos, é que nós também não somos tão fracos assim. Isto é, quando a gente junta capacidades, desejos, competências e inteligências, nós somos capazes de ultrapassar o horror, a tempestade poderosa. Aliás, quando do início, em 2020, desse momento mais traumático na nossa convivência, algumas pessoas, face ao horror, disseram: o que eu posso fazer? Se entregando. E para nossa benemerência, dezenas e dezenas de mulheres e homens pelo planeta fora, inclusive no nosso país, em vez de dizer o que eu posso fazer, de modo entregue, desanimado, desalentado, colocaram não reticências, 3 pontinhos ao final da expressão, mas colocaram um ponto de interrogação, que foi: o que eu posso fazer? Não de modo insolente, arrogante, mas de modo disponível. O que é que eu posso fazer? E quando se disse que era impossível fazer uma vacina em menos de 10 anos, porque a ciência nunca houvera obtido esse resultado, homens e mulheres que buscaram fazer o melhor conseguiram colocar hoje uma condição
e que nós temos aqui centenas e centenas de pessoas convivendo, fazendo suas escolhas, algumas com uso de máscara, outras não. Eu, Cortella, uso de modo contínuo, inclusive porque tenho convivência cotidiana com várias pessoas. Alguns escolheram, mas nós não estaríamos assim em agosto do ano passado. Aliás, eu quero lembrar uma coisa: nosso país ainda tem diariamente mais de 200 óbitos, só para você e eu não esquecemos. Isso é mais do que a gente tinha em março de 2020, quando nós entramos em lockdown. Quando nós atingimos a marca de 200 óbitos, foi um estado de susto imenso. Isso não significa que a gente não deveria tê-lo feito, significa que a gente ainda não poderia não fazer. E agora a gente é capaz de uma convivência. Por quê? Porque pessoas em várias áreas, na medicina, no cuidado de saúde, no transporte, na geração de energia, na produção de alimento, na segurança, em vez de dizer o que eu posso fazer, se colocaram disponíveis dizendo o que é que eu posso fazer, cá estou. Nossa gratidão, ela foi muito forte em 2020 para as pessoas na área de saúde e de cuidados em geral. A gente até às vezes esquece um pouco, mas milhares e milhares de homens e mulheres no campo de cuidado da saúde pereceram e não desistiram. Vocês se lembram quantos que não iam nem para casa para não contaminar a família, ou pessoas que ficavam no final de um dia de trabalho exaustivo encostadas nas paredes, tentando descansar um pouco, evitando o desespero. Que coisa magnífica nós sermos capazes de imaginar que algumas pessoas, ao pensarem a vida devia ser melhor, acrescentam um "e será". E esse será não é só uma disponibilidade de ideias, mas de prática. E é claro que isso vale não só para o momento crítico, mas vale para o conjunto da vida. Você já imaginou quanto que cada pessoa, na condição que tinha, na produção de alimento, na segurança, no transporte, no cuidado, no hospital, fez o melhor naquela condição? Porque se uma parte dessas pessoas dissesse o que eu posso fazer, eu não tenho condição, parasse de fazer porque não tinha condição ideal para fazê-lo, ainda bem que pessoas foram capazes de pensar, vou fazer o meu melhor nesta condição. Eu moro na cidade de São Paulo com o Cláudio, numa área central, aliás, que é antiga, chamada Higienópolis, né? Porto Alegre também tem um bairro com esse nome, e aquela é uma área muito consolidada, e ali tem algumas praças, e onde tem praças, nesse momento mais difícil, né, da vida coletiva, tem muita gente que é de população de rua. Em São Paulo dobrou a população de rua, especialmente crianças com suas famílias. Antes a gente encontrava uma pessoa ou outra, né, homens ou mulheres sozinhos. Agora você tem famílias, por enquanto, mas não para sempre, porque o horror não pode ser entendido como normal. E aí, o que você encontra? A pessoa que está ali no meio de um lugar da praça, embaixo de uma árvore no meio da terra, com o que ela tem de propriedade, um saco preto com coisas, tudo varrido. Tudo varrido. Capricho é o lugar dela. Eu, em Londrina, criança ou depois mais adulto, ia visitar a casa de alguém na roça, na colônia, aquela casa que a gente chama de casa de pau a pique, sabe, madeira com barro trançado. Entrava na casa, chão de terra batida, tudo varrido. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Mas para que varrer o chão de terra? Capricho. Pedia eu para tomar um gole d'água, a mulher corria para pegar uma canequinha de ágata ou de alumínio, toda amassada, mas areada. Ela passava areia para aquilo ficar brilhando. O pobre, na colônia, na roça, ele tem roupa de ver Deus. Vai à igreja, para um culto, uma missa, ele pode estar com a roupa que é antiga, ela pode estar até costurada, mas ela está limpinha. Alguns colocam até no sol para parar. Capricho! Eu fui secretário de educação na cidade de São Paulo. Quantas vezes eu ia visitar alguma escola municipal, entrava, parede meio descascada, água correndo na parede,
carteira meio quebrada, culpa nossa do poder público, mas tudo arrumado, as crianças aprendendo, tendo a merenda melhor dentro daquela condição. Capricho, capricho na vida, no afeto, na formação. Isto é, não sermos mornas ou mornos. Lembrando algo que eu gosto de trazer à tona para amarrar, para ir fechando e que em breve você se liberta. Que coisa boa! Alguns diriam, mas Cortella, já está tarde. Não só no horário, já está tarde na vida. Nessa hora quero lembrar de uma pessoa que eu tinha uma admiração imensa. Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho crença reencarnacionista, não sou kardecista, mas acho Chico Xavier um homem santo. Ele passou a vida fazendo o melhor dele na condição que ele tinha, dentro da crença que carregava. Muitas vezes me perguntaram, o senhor acredita que Chico Xavier recebia espírito? Eu digo, eu não acredito que ele recebesse, mas eu tenho certeza que ele acreditava. E isso para mim é suficiente, porque ele não era um farsante. Essa era a crença dele. Uma pessoa tão importante na nossa trajetória que ele morreu no dia da nossa vitória no pentacampeonato em 2002. No dia! E, portanto, não pode ser pranteado, homenageado, lembrado, porque nós estamos numa outra comemoração. Chico Xavier, segundo os espíritas, disse o dia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. Olha que coisa inteligente. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora a fazer um novo fim. E o que mais me emociona, quando eu vejo esse espaço pleno de pessoas em todos os andares que tem, algumas pessoas que estão me enxergando via telão, outras que precisam ficar encostadas no balcão para ver melhor, mas que não desistiram de ir buscar algo que é a possibilidade de uma reflexão que impeça que, primeiro, que a gente admita o horror na vida como sendo normal. Segundo, que a gente assuma a mediocridade como um caminho evidente. Terceiro, que a gente seja incapaz do capricho. Capricho com a natureza, capricho com a nossa relação, capricho com a paz política, capricho com tudo que dá honra. E muita gente imaginar que o público é aquilo que não é de ninguém, em vez de ser de todos. Né? E por isso o descaso, em grande medida, vem também de uma sociedade que historicamente se construiu com uma percepção de que eu estou sendo assistido, né, pelo poder público. A nossa história colonial e uma parte, né, da história imperial e uma parcela significativa da nossa república nos colocou a nós, homens e mulheres cidadãos, como sendo beneficiados por um serviço em vez de proprietários do serviço. Haja vista que até hoje no Brasil nós usamos uma terminologia que é estranha em alguns países. Né? Você é chamado pela Receita Federal, né, pela autoridade de fisco do nosso estado, de contribuinte. Sendo que um imposto é imposto. Ele não é voluntário. Não é assim, se você quiser contribuir, tudo bem, dá uma ajudinha aqui para a gente aumentar o caixa. Não, você não é contribuinte. Você não está contribuindo no sentido voluntário, né? Dá uma contribuição. Em outros países, especialmente em um país de língua inglesa, o nome do cidadão é taxpayer, isto é, pagador de impostos. Aquele que é chamado de pagador de impostos, ele tem o serviço público e a atividade pública e o patrimônio público como propriedade. Parte de nós o tem ainda, mas não para sempre. A gente muda aos poucos a mentalidade. A gente tem como sendo algo externo a nós. Vocês cuidam, tá? E eu vou ali para buscar. É tão sério isso que na área de educação, muita gente aqui atuou na área de educação e secretaria sabe disso. Às vezes na hora da merenda, tem colega meu em educação, professor ou professora, diz assim, mas esse povinho, hein, come de graça aqui na escola e fica reclamando. De graça? Aquilo é pago e muito bem pago por meio de tributos diretos e indiretos. O cara compra água, paga imposto. Compra café, paga imposto. Pega ônibus, paga imposto. De graça. E ainda ameaça o filho. Fala, se você não estudar, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou te pôr numa escola pública. É assim que a gente forma a ideia de que público é o degenerado. Por isso, claro,
É uma mentalidade que a gente vai mudar. E por último, dentro disso, é preciso pensar. Dá para mudar? Brasil não tem jeito. Cuidado. Há 25 anos, em 1994, quem aqui fumasse, e era o meu caso, eu era fumante também, estaria fumando durante a palestra. Aliás, uma parte dos auditórios tinha, ou no braço da cadeira, ou no verso, um cinzeirinho. Há 20 anos teria uma placa aqui dentro desse espaço escrito: pede-se não fumar, por favor. Há 10 anos a placa seria: proibido fumar. Cadê a placa? Não precisa. A convicção interna e a pressão externa criou outra lógica. Há 25 anos apareceu a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança. A maior parte, para escapar da multa, comprou camisa do Vasco da Gama ou da Ponte Preta. Hoje, você nem pensa na multa, você entra no carro e paf! Ou porque o carro não dá partida, ou porque ele fala, ou porque você está convicto, ou porque teu filho é pai, eu sinto. Vai mudando. Muda isso também em relação a essa preservação daquilo que é o nosso serviço, o serviço público. E aí? Aquilo que cura o pessimismo é mostrar, dar o exemplo, fazer com que a pessoa tenha contato com aquilo que funciona. Isto é, quando você visita o nosso arquivo público, quando você vê aquilo funcionando, com os lugares, não com a condição plena que se deseja, porque isso ainda bem é um horizonte, não é um lugar onde se chega. Quando você mostra, por exemplo, aquilo que algumas estruturas de serviço público, elas têm ali um nível de excelência, a gente percebe que o pessimista pode ser que ele esteja apenas se recusando a praticar. Há muitos lugares onde isso é feito. Quando a gente lembra da nossa irmã Dulce, eu a conheci pessoalmente, tive essa honra. Uma mulher que, pequenininha e frágil, há meio século, pegava sua sacolinha na Cidade Baixa, ali em Salvador, ia até a Praça Roma, onde tinha uma feira de alimentos, e no final da feira pedia alimento para as pessoas doarem o que estava velho ou não tinha sido vendido. E riam daquela velhinha freira, dizendo: ela está louca. E ela fez isso durante anos. Hoje a obra dela atende 60 mil pessoas por dia. Começou com a velhinha, com as costas inclinadas, porque ela dormiu sentada durante 27 anos, né? Ali. Bom, você mostra, funciona, né? Aí o pessimista diz: mas isso é porque ela é irmã Dulce. Sempre ele terá uma desculpa para ser vagabundo. Por isso, a única maneira de curar o pessimista é colocá-lo a trabalhar. E se ele não quiser trabalhar, ele tem que ser mandado embora. E ele terá que ser mandado embora porque ele não serve. E a tarefa é servir. E porque ele, em vez de usar o poder para servir, usa o poder para se servir. Em qualquer nível, hierarquia e instância. Então não pode ficar. Segundo e último disso, claro que o otimismo se ensina a partir da exemplaridade. O exemplo, sem dúvida, é a maneira mais convincente de algo. Quando eu falava agora do uso do tabaco ou do cinto de segurança, esse é um exemplo concreto. Cada vez que eu falo isso que eu acabei de falar, a pessoa fala: nossa, eu não tinha pensado. Mas de fato, pouco a pouco a gente vai alterando e a criança aprende. Eu vi um dia uma professora de educação infantil numa escola da prefeitura de São Paulo fazer algo. Não imaginei, eu não tinha competência nem inteligência para aquilo que ela fez de inteligente. Uma menina dentro da escola, no jardim, estava arrancando as flores, tirando as flores e puxando, arrancando. Eu olhei, a professora chegou. Falei: o que será que ela vai fazer? Porque o que eu faria? Ia lá e falava para a menina: não faz isso. E ela ia continuar fazendo, porque não tinha um argumento para ela não fazer. Eu diria: não faz isso, senão... Aí eu ia ficar sem palavras. A professora chegou e falou assim: não faz isso, porque se você fizer isso, você não vai ser bonita. Na hora a menininha saiu do arranco das flores. Aliás, ele não falou ser bonita, descontinuar bonita. Que eu achei mais bonito ainda ela dizer, porque se ela disser não vai ser bonita, dizendo que você não é. Ela usou: você não vai continuar bonita. Aí a menina saiu. Olha que coisa, a exemplaridade. Aquilo que é capaz de capturar e mudar a atitude. Eu não tenho dúvida que essa menina, até hoje, né, ela planta flores para continuar bonita.